Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Bendito, Pai, bendito seja. Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção de Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Marcos Leite aqui com você em mais um episódio do nosso RenovaCast aqui, tratando de assuntos dentro da palavra de Deus. Com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Olha, eu te convido desde já a se inscrever no canal Renovo da Alma. Tem embaixo o botão inscrever. Você clica em inscrever. Logo em seguida vai aparecer um sino. Aí você clica no sino. Logo depois aparecerá a palavra todas, ou então todas essas notificações. Você clica nessa palavra. Para quê? Todas as vezes que surgir um novo vídeo no canal, uma nova live, uma nova oração, um novo podcast, você será avisado. Olha aí que bênção. Atingimos essa semana a marca de 15 mil vídeos, mais de 15 mil vídeos no canal Renovo da Alma, com as mais diferentes mensagens, temas, palavras de oração, frases, nosso podcast. Esse é o 35º episódio e Deus vai falar com você profundamente através da mensagem aqui exposta, como já tenho falado, através das demais que já foram relatadas aqui. Então, dá o like também, um legal, joinha, curtida, e assim você nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e mais uma vez estamos aqui em mais um RenovaCast, mais um podcast do canal Renovo da Alma. Marcos Leite, repetindo mais uma vez aqui com você, e estaremos aqui conversando com o nosso convidado a respeito de um tema bem sugestivo, maravilhoso, que você possa estar atento ao que Deus vai falar. Comente, viu? Dê a sua opinião, sua sugestão, se você concorda, discorda, de alguma abordagem aqui, fique à vontade, viu? Deus te abençoe. Te chamo também a atenção para que você possa refletir acerca da volta e do regresso de Jesus. Jesus está voltando. A sua volta é uma realidade que vai acontecer. Você tem que despertar para isso e buscar o Senhor enquanto você pode achar. Nos diz o profeta Isaías, em Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. Hoje você tem a oportunidade. Pare de ficar baseando a sua vida em relação aos outros, a salvação individual. Paulo diz em Romanos 14, versículo 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não é você e Deus, teste a teste. Então, como você diz, o meu líder religioso me ensinou assim. Você não tinha a palavra para ler? A liberdade da leitura da palavra, você lia, você buscava. Você está buscando, leia a palavra. Ela é a lâmpada que vai iluminar o teu caminho. Vai abrir o teu entendimento, é o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 130. Que a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Luz, Salmo 119, versículo 105 agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que você tem colocado diante de você? Os teus olhos estão contemplando o quê? Olha o que Lucas diz em Lucas 11:34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão densas trevas serão! Então lance luz na sua vida. Coloque luz diante de você. Leia a palavra. Deus te abençoe, Marcos Leite. Graças a Deus, estamos aqui mais um RenovaCast. Antes de nós iniciarmos aqui a conversa com o nosso convidado, vamos aqui apresentar os livros que Deus nos deu a graça de escrever. Escrevemos 3 livros. Aqui o primeiro, Radiografia para o Líder. Central, produção aqui. Radiografia para o Líder, o subtítulo, Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Quando se fala em radiografia, a sua mente já é levada à área da medicina. Radiografia é porque está acontecendo alguma anormalidade que o profissional da área da saúde não consegue detectar. Então, de certa forma, ele pede ali um diagnóstico, mais preciso e para ver o que está acontecendo internamente. Então, nesse caso, a produção, enquanto eu estou aqui, graças a Deus, estamos aqui, graças a Deus. Então, ele pede um diagnóstico para ver como é que está acontecendo ali aquela situação internamente. Aqui é uma radiografia da alma. Muitas coisas que acontecem no nosso mundo externo, eles são gerados dentro de nós. Tudo nasce dentro. Jesus falou certa vez que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai.
do que você está cheio. A Bíblia diz em Lucas 6,45, a parte B, que a boca fala do que está cheio o coração. O que você tem falado? É o que você está cheio. Você está cheio de quê? Observe, uma radiografia, analise. É uma reflexão que a gente trata desses assuntos aqui do livro Radiografia para o Líder. Louvado seja Deus. Lendo aqui uma pequena estrofe aqui do primeiro parágrafo, um pequeno trecho aqui do resumo aqui da capa, diz o seguinte, olha, sabe-se que a radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externado, ou seja, trazendo a visibilidade para a resolução. Aqui é uma radiografia da alma. Então, adquira nosso livro aí. O segundo livro é Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Então, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você está desorientado? Dúvidas, incertezas, questionamentos, indagações. De onde eu vim? Onde estou? Para onde vou? A gente traz alguns assuntos acerca dessas situações aqui no livro. Líder, quem você representa? Quem você está representando nesta terra? Ou quem você deveria estar já representando aqui na terra? Deus abençoe. Terceiro livro. Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Encontrar-se consigo. A gente acaba marcando diversos encontros, né? Seja na questão amorosa, seja na questão financeira, profissional, empresarial, religiosa. São diversos encontros, nos mais diversos ambientes. Mas você parar para conversar com você mesmo. E eu sou louco? Não. Converse consigo mesmo. Olhe para dentro de você e comece a observar. Né? Lance um espelho diante de você. Quando você, de certa forma, vai sair, antes você se olha no espelho. E como está a sua aparência, né? Para aí, de certa forma, se deslocar para onde você deseja ir. Da mesma forma, existe um espelho que a gente pode olhar dentro de nós, o que está acontecendo. Né? E saber quem verdadeiramente você é. E não o que as pessoas dizem, ou de certa forma, caracterizarem você, estamparem em você uma certa caricatura do que você é, sendo que você não é isso. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Não, você tem que se descobrir, você tem que se despertar. E existe um espelho para isso. Existe algo que vai te ajudar nisso. O que é? A gente trata no livro acerca disso aí. Procure saber, quando você sabe quem você é, nada mais te domina, nada mais te influencia, porque você já conhece os teus limites, as tuas limitações, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então, a gente trata desses assuntos aqui dentro desse terceiro livro. Então, louvado seja o nome do Senhor, estaremos entrando aqui no podcast de hoje, vamos estar conversando com o nosso convidado. E o tema é bem sugestivo, viu? Um tema bastante agradável, vamos aqui tratar. E fazendo aqui antes de entrarmos propriamente no tema, nós vivemos numa época muito delicada, né? Já nos diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 15, versículo 14, diz o seguinte, olha, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por quê? Isso me remete lá a 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí, observando essas situações que já foram citadas, esses versículos, o livro de Paulo, mais uma vez, lá em Romanos 12, versículo 2. Olha o que ele diz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando se fala de século, algumas traduções vão dizer não vos conformeis com este mundo, a gente observa a questão do secularismo. Ela sempre se apresentou nas mais diversas épocas, mas hoje está de uma forma bem pujante. E algumas características do secularismo que nós poderíamos citar aqui é a primeira, racionalismo, razão. A razão tem predominado neste mundo. Sempre aconteceu, mas hoje de uma forma bem preponderante. Tudo tem que ser explicado. Indo, de certa forma, indo na contramão, sendo antagônico do que a Bíblia ensina. Aí diz lá em Hebreus 11, verso 1, o contrário da racionalidade. Né? As pessoas querem que tudo tenha explicação. Aí quando entra para o lado do Senhor, não tem como explicar as coisas de Deus. É pela fé, que é o que diz Hebreus 11, verso 1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Mas muitas pessoas têm perdido a fé porque têm sido deixadas serem levadas, conduzidas pela razão, pelo racionalismo, né? Como é característica do secularismo? Racionalismo. Tem que explicar tudo. Não, a fé não se explica, se crê. Outra característica é o relativismo. Tudo é relativo. Não existe nada verdadeiro. É o que se prega por aí, o secularismo. O mundo. Tudo é relativo. Isso aqui é uma mesa? Não, isso aqui está sendo uma mesa. Eu desmonto ela, posso fazer dela carvão, né? Isso aqui é um pedestal de microfone. Não é um pedestal de microfone. Está sendo. Posso pegar aqui e transformar numa espada para brincar ou algo parecido. Então tudo é relativo. E estão querendo relativizar a palavra de Deus também, dizendo que o que está nela não é bem assim, não é dessa forma, naquela época era daquela forma, e hoje nós estamos vivendo uma nova realidade, são novas pessoas, novo entendimento, tem que aprimorar isso na denominação religiosa que eu sou líder. Está relativizando tudo e a palavra não se relativiza, ela permanece fiel. Diz lá em 1 Timóteo 4, verso 9, fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Hebreus 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, não há relativismo na palavra. Que ela disse que é verdade no passado, no presente e atual, na atualidade vai ser no futuro. Se o Senhor quer mudar, não se deixe levar. Faça como os bereanos, Atos 17, 11, parte B. Examina as escrituras. Faça como Jesus falou lá em João 5,39. Examine coisas das escrituras por acreditar nelas a vida eterna, e são elas que me enchiam. Outra característica do secularismo. Nós falamos racionalismo, relativismo. Terceiro, narcisismo. O amor excessivo por si mesmo. Paulo já disse que isso iria acontecer. Está lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Olha o que diz. 2 Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, versículo de número 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, amantes de si mesmos, amor excessivo a si, né? A gente observa que as pessoas, de forma banal, acabam indo contra a vida de outra pessoa. Questões banais. Esse é a característica, narciso, né? Vem de narciso, que se contemplou na água, né? E morreu, morreu afogado, porque se autopromovendo, se vendo ali, só ele. É o que muita gente está vivendo hoje. É ele. A quarta característica, hedonismo, a busca excessiva do prazer, a qualquer custo. E a Bíblia, ela dá parâmetros. Prazer não é assim, não. Prazer, Deus deu prazer ao homem, ao ser humano, sim, mas dentro dos parâmetros de Deus. Hoje é uma desvirtuação, indo contra o que é natural. Está aí, ó, está acontecendo. E eu não posso viver segundo os meus pensamentos, eu tenho que me moldar segundo o que Deus quer. Se eu quero seguir Jesus, é uma escolha, uma decisão. Jesus falou lá em Mateus 16, verso 24, verso 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se nega. Tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, acha lá. Perder no sentido de você renunciar o seu eu, o seu ego, seus prazeres carnais, a sua carne, para viver para Deus. Então, racionalismo, relativismo, narcisismo, hedonismo. Quinto, materialismo, a busca pelas questões materiais. Hoje, ter é mais importante do que ser. É mais importante. As pessoas acham, eu tenho uma certa posição social, ou tenho alguém que eu conheço que tem uma influência, aí já se acha. Eu tenho riquezas, eu tenho inteligência, intelectualidade, formações, sabe? Tudo é banal, tudo é passageiro. Agora eu tenho que utilizar também Jeremias 9, versículo 23 e 24. Ou é 24 e 25, seguinte, olha, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, vai se gloriar. Glorice nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço juízo, misericórdia e justiça na terra, que destas coisas me agrade, diz o Senhor. E a sexta e última, nós falamos racionalismo, característica do secularismo. Repetindo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Século. E a questão do secularismo, que é racionalismo, características, relativismo, narcisismo, hedonismo, materialismo, e o sexto, individualismo. Eita, mas tem predominado individualismo. As pessoas. É uma questão muito delicada. E, observando isso aí, a gente observa que todas essas questões têm influenciado muitas pessoas, principalmente aqueles que seguem a Cristo. E dentro dessa abordagem, ou dentro dessa perspectiva do que foi aqui relacionado, entra a questão que é o tema que nós vamos tratar aqui. Incredulidade. Tudo isso vai gerando, vai fortificando e vai fortalecendo nas pessoas a incredulidade. Incrédulos não acreditam mais, muitas vezes, em Deus. Até os que estão professando a fé. E o que Deus ainda pode fazer e realizar. Incredulidade. Está conosco aqui mais uma vez nosso convidado, pastor Antônio Carlos, nos dará a honra da sua presença mais uma vez, que estará conosco aqui dialogando acerca desse assunto, e com certeza Deus irá falar profundamente no seu coração mais uma vez. Desde eu queria agradecer a presença do pastor Antônio Carlos, pela sua presença aqui conosco, pela sua disponibilidade, estar sempre aqui com a sua experiência, com a sua palavra forte, precisa, cheia de graça, de unção, de fé, que com certeza tem falado profundamente nos nossos corações e tem edificado vidas. Então, pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Inicie mais uma vez com oração em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos aqui, iniciando a palavra do Senhor, falando lá no Salmo 119, e o versículo 130, 131, 132 diz assim: a exposição das tuas palavras, dá luz e dá entendimento ao simples. Abri a boca e respirei, pois desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usa com os que ama o teu nome. É o Salmo 119, versículo 130, 131 e 132. E nessa oportunidade, a palavra que é a exposição, nós vamos agora ler o que diz a palavra de Deus, que está escrito aqui sobre a incredulidade, que nós vamos tratar nesse assunto. E eu quero ler com os amados, que está escrito em Números, capítulo 13, a partir do versículo de número 31 ao 33, que diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Louvado seja Deus. Agora vamos também fazer uma leitura em Hebreu. Abre a sua Bíblia no livro de Hebreu, capítulo 3, a partir do versículo de número 7 até o versículo 19. A leitura da palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirem hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel,
para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós colocamos à exposição das tuas palavras, e que nesta tarde, Pai, nesse dia de hoje, que o Senhor venha, o teu Santo Espírito, encher o nosso coração, a nossa mente, para que possamos transmitir, Pai, a tua santa e gloriosa palavra. Nos dê sabedoria e muita graça. Oramos a ti, Pai, e abençoa todos que vão ouvir e assistir esse trabalho. Por isso, nós te agradecemos em nome do teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. O senhor falou isso, pastor, deu a respeito. Incredulidade no final do versículo, né, pastor? Incredulidade. Existe incredulidade no ser humano? O que é isso, incredulidade? Nós fizemos essa leitura aí, e agora a gente pode tirar para uma meditação sobre a incredulidade. E eu gostaria aqui, né, que orando Deus colocou no meu coração algum assunto sobre a incredulidade, que tudo tem um princípio, né? Tudo tem um início. Onde chega a incredulidade? É porque ela partiu de algum lugar. A incredulidade, a primeira coisa que surge é a desobediência. Então, quando uma pessoa desobedece a Deus, a sua palavra, o que vai surgir logo em seguida? O medo. Quando desobedece, aí aparece o medo. Quando o medo aparece, aí vem ao coração do homem a dúvida. Entra a dúvida. Segurança, né? A dúvida entra no coração do homem, insegurança, e quando entra a dúvida, aí aparece a incredulidade. Por quê? A dúvida endurece o coração, como Deus falou lá em Hebreus 3, né? Que eles foram endurecidos o coração por causa da desobediência. E a desobediência é pecado. E quando se peca, o coração endurece. Aí vem a incredulidade. Então nós observamos que a fé e a incredulidade, ela tem o seu princípio, né? Para a vida ou para a morte. Ela vai gerar. A incredulidade gera a morte. E a fé gera a vida. Então nós observamos que Deus está falando aqui, lá no livro de Número, quando Deus fala com Moisés, Deus diz para Moisés, Moisés, você chama uns homens da tribo aí, das 10 tribos, você escolhe um príncipe. 12 tribos, né? São 12 tribos, você escolhe de cada tribo um príncipe, né? O maioral da tribo, né? Para espiar a terra. Mas que terra seria essa? A terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O que Deus disse? Era uma promessa que Deus já tinha dito para Deus disse, já tinha prometido a Abraão. Certo. Quem era Abraão? Abraão, o pai da fé. Certo. Né? Foi aonde Deus chamou lá em Gênesis 12. Certo. Então é o seguinte, Moisés, você envia esses homens para espiar a terra. A ordem de Deus era essa. O que seria esse espiar a terra? Olhar a terra que eu vou dar. Deus falou, eu vou dar aos filhos de Israel. Ah, Deus ele não tinha falado assim, não, veja lá se vai dar certo. Não, não. Deus já tinha dito que ia dar. Eu vou dar aos filhos de Israel, né? E a Bíblia diz que Moisés escolheu 12 homens, né? Cada tribo um homem, um príncipe, o maioral.
e enviou para espiar a terra. E aqueles homens, eles foram ver se a terra, Moisés, vocês fazem um relatório. Se a terra, lá, quem mora lá, se os homens de lá é forte ou fraco. Se a terra é boa ou se a terra é má. E o fruto da terra, como é que é lá? Vocês tragam para mim esse relatório. E eles foram. A Bíblia diz que eles ficaram lá 40 dias olhando a terra. E eles viram lá um fruto, né, da vide lá, trouxeram um cacho. 2 homens carregando esse cacho de uva. E chegaram, e voltaram, e trouxeram um relatório dizendo para Moisés: olha, Moisés, olhamos a terra, né, espiamos a terra, vimos lá, a terra é muito boa, fruto da terra está aqui, um cacho de uva, 2 homens para carregar, é muito boa. Agora, porém, tem um problema. Tem um problema, né? Eles criaram um relatório lá deles, lá, né? Tem um problema. Nós não podemos entrar na terra. Agora você vê, a incredulidade já começou aí, né? Eles estavam chamando Deus de mentiroso, porque Deus, quem mandou? Foi Deus ou Moisés? Quem mandou foi Deus. Apenas deu uma ordem para Moisés escolher os homens, mas foi Deus que mandou. E eles estavam dizendo que eles não podiam entrar na terra, porque lá na terra era uma terra que tinha gigante, lá tinha os heteus, amorreu, abuseu, 7 nações, muito forte, muito braba, e eles não tinham como entrar. Quando eles dão esse relatório, a Bíblia diz que eles inflamaram os filhos de Israel, né? E aí naquela hora, Caleb e Josué rasgaram as roupas, vamos dizer como hoje, rasga o coração, e pularam no meio do povo e disseram: não, se Deus se agradar de nós, olha a prudência desses 2 jovens, se Deus se agradar de nós, aí entrou a fé, combatendo a incredulidade. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra que Ele prometeu, onde mana leite e mel. Esse povo vai ser como um pão na nossa boca. Nós vamos comer eles e vamos devorar. E aí eles pegaram pedra para poder apedrejar ali Moisés, Josué, Caleb. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou naquele momento. E ali, aí Deus acalmou aquela grande confusão que estava ali no meio da congregação. Então nós observamos aí como a incredulidade, ela traz confusão, ela traz desavença. A incredulidade, ela trouxe ali desânimo para o povo. Então, uma pessoa incrédula, ela traz desânimo para quem está ao lado, para quem está ouvindo. A fé, ela anima as pessoas. Quando uma pessoa é cheia de fé, ele realmente traz uma palavra de confiança, de ânimo, anima o coração das pessoas. Mas quando uma pessoa realmente é incrédulo, ele desanima o ânimo das pessoas. Então, o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos optar pela fé, como diz em Hebreu, a fé é um firme fundamento das coisas que espera e a prova daquilo que não se vê. E a incredulidade, ela nos tira e nos afasta de Deus. Incredulidade, o Espírito Santo, ele se afasta quando nós realmente não confiamos em Deus. E aí nós estamos combatendo contra a verdade. Então, que em cada um de nós nunca venha realmente agir através da incredulidade, e sim da fé. Então, pastor, a gente observa aí, conforme o pastor colocou aqui a respeito dos espias, né? Livro de Números, né? Capítulo 13. 13 e 14 fala, né? 13 e 14. E 2 grupos se levantaram lá, né? Eram 12 os enviados. 10 escolheram um relatório, que foi o relatório da incredulidade. E 2, Josué e Caleb, como o pastor bem especificou aqui, escolheram a fé. As duas não tem como andarem juntas. Ou é uma ou outra, né? Mas como o pastor disse aqui, acaba a incredulidade ou a fé acaba influenciando quem está perto, como se fosse uma fruta, né? Uma fruta estragada, se não retirada, sei lá, um tomate, uma laranja, pode danificar as outras, né? Então, é o que diz lá Amós
Profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, a parte A. Que poderão dois andarem juntos se não tiver de acordo. E 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem sua constituição. Nesse caso, pastor, aí observando aí a questão dos espias, a gente tem que saber observar com quem está andando, né? Porque pode influenciar pela fé, se a pessoa tem o hábito da fé, de exercer a fé, de alimentar a fé, e como pode você ser levado pela incredulidade. É uma escolha, né? Sempre é uma escolha. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 30, 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, o ser humano tem o poder da escolha, né, pastor? De ser incrédulo ou de ter fé, não é verdade? Então a fé é um princípio de Deus, né? Então Deus criou o homem e Deus colocou no homem o seu espírito. Então, nesse caso aí, pastor, só lhe interrompendo aqui, tem essas duas naturezas, então, né? A gente volta lá para Gênesis 2:7. Então, formou o seu Deus homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, a fé procede de Deus, né? A fé é de Deus. Já, né? A incredulidade é da carne? A incredulidade é um princípio de Satanás. Por quê? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, a incredulidade, ela destrói o ser humano. A incredulidade impede do homem entrar na terra prometida. É como lá em Hebreus está dizendo, né? Deus falou: Moisés, até quando essa congregação vai murmurar de mim? Aí Deus começa a trazer o relatório do que ele tinha feito com aquele povo. Ele disse: olha, eu tirei esse povo do Egito com mão forte, né? Ali eu mostrei os meus sinais, 10 pragas, ali sobre Faraó, sobre o Egito, e eu arranquei esse povo de lá com a minha mão forte, através dos sinais. Eu coloquei esse povo no deserto, né? E aí nunca faltou pão. Eu sustentei 40 anos essa congregação no deserto, e lá eu dava o maná para eles. A roupa nunca envelheceu, o sapato nunca estragou, nunca faltou água para eles beber, para os animais beber. E eu sustentei esse povo. E esse povo, eles são maus, eles não conseguem realmente andar no meus caminhos. Porque só anda com Deus quem tem fé, pela fé. Porque Hebreu, né, 11:6 diz, né? Quem se aproxima dele tem que crer que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam, né? Então, para andar com Deus, você vai andar no sobrenatural. E o sobrenatural é a fé, confiança nele, né? Então, nós precisamos, que nem diz lá em Provérbios 3:5, né? Quem confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, né? E o 6, reconhecem todos os teus caminhos. Então, o povo não reconheceu o que Deus tinha feito com eles, trazendo lá da escravidão. E eles, quando chegam no deserto, porque ouviram um relatório que não foi o relatório de Deus, foi dos amigos dele, dos irmãos, né? E aí se levantaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: olha, não era bom nós levantar um capitão e levar nós de volta para o Egito? Olha aí, a que ponto o povo chegou. Não era bom? Porque Deus tirou nós lá do Egito para matar aqui no deserto. Nós, nossa mulher, nossos filhos, murmurando, né? Incredulidade. Esse povo, eles não viram que Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram a pé enxuto. Eles não viram que lá, quando eles clamaram que não tinha água, Deus botou água da rocha. Eles viram tudo isso, mas eles optaram para a incredulidade, a dúvida. Então, por que eles estavam vivendo essa incredulidade? Por causa da desobediência. E a desobediência gera incredulidade. E a obediência gera o quê? Fé. Então, tem esses dois caminhos. Quem desobedece é incrédulo. Quem obedece é cheio de fé. Então é por isso que gera fé num
e gera incredulidade no outro, né? É como Jesus falou lá em Marcos: quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Então nós vimos por aí que há dois caminhos: o caminho da fé, que é o caminho da obediência. Toda pessoa que obedece à palavra de Deus gera vida, gera fé e gera confiança. Toda pessoa que desobedece a Deus e a sua palavra gera morte, gera incredulidade e gera insegurança. Então, qual o melhor? É confiar. Então, o melhor que nós devemos escolher é confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca é em vão. Se Deus falou, obedeça. Ele não mandou o povo entrar para dentro do mar? O pessoal entraram. O que aconteceu? O mar se abriu. Porque a palavra de Deus, o que ele está escrito na Bíblia, a Bíblia é como se fosse um espelho. Tudo que está escrito lá é para o nosso bem. Então, o nosso manual de fé e prática é a Bíblia. Então, é por isso que nós devemos estar, né, lendo a palavra de Deus, nós devemos estar orando para que cada dia mais nós possamos se manter em pé na fé. Porque a fé é muito fácil dela sair do nosso coração. Basta a gente desobedecer a Deus. Por quê? Quando desobedece a Deus, a pessoa entra em pecado. E a Bíblia diz que nos separa de Deus, lá em Isaías 59, é a nossa iniquidade. Então, toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente peca. E quando a gente peca, o Espírito Santo se afasta. Quando ele se afasta, aí gera incredulidade. Porque o Espírito Santo é luz, não é assim? Ele é luz. Então, ele está iluminando o nosso coração, que é o nosso espírito. Se ele se afasta, o espírito morre, fica sem fé, fica sem luz. Porque quem dá vida é a luz. É por isso que Deus, no começo, quando ele foi criar tudo, a primeira coisa que Deus falou foi: haja luz. Então Deus disse: haja luz. Então quando a luz apareceu, aí ela entrou. Aí todas as coisas teve vida. Então a nossa base é a luz. Então quando o homem desobedece a Deus, aí ele pega o Espírito Santo, que é luz, se afasta, aí ele fica na escuridão. Quem não tem medo de andar na escuridão? Aí entra o medo. Quem tem coragem de andar na luz? Todo mundo quer andar na luz. Você observa que uma cidade que não tem luz, todo mundo reclama, ninguém tem medo de sair na rua, todo mundo tem medo de sair na rua, porque a escuridão é grande, né? O que a gente sempre vem falar. A minha rua não tem luz, todo escuro. Todo mundo tem medo de andar naquela rua, porque está escuro. Então, escuro, sem luz, representa treva. E quem está em treva tem medo. Quem está em treva tem medo. Quem está na luz tem coragem, enfrenta. Então o Espírito Santo é luz. Então se você desobedecer a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você peca. E quando eu e você pecamos, o que acontece? O Espírito Santo se afasta. Quando ele se afasta, aí vem as trevas, porque ele é luz, está iluminando teu coração. Quando ele se afasta, vem treva. Aí a treva te traz o medo. Quando entra o medo, aí entra a incredulidade. Aí você não confia mais. Porque você está nas trevas, como é que vai confiar? Foi o que Davi falou. Salmo 51. Davi não disse? Quando ele sentiu, por causa do pecado, que ele pecou, né? Matando aquele rapaz para ficar com a mulher, Urias. Aí o que acontece? O Espírito Santo ele entristeceu. O Espírito Santo se afastou de Davi. Davi agora se sentiu em treva. E ele começa a clamar a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. 51, 11. Devolva novamente. Davi se sentiu o quê? Agora um homem fraco, medroso, com medo, na escuridão, nas trevas. Ele pede para Deus. Deus devolve o Espírito Santo. Volta novamente Davi, o rei Davi, corajoso, né? Cheio de fé, cheio de confiança. É o que nós devemos, né? Quero que você receba essa revelação de Deus, que realmente a luz, que é Deus. Por isso que o apóstolo João,
seu primeiro livro, sua primeira carta, ele diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quem é treva é o diabo, é Satanás, ele é que é treva. Então, se nós trocar a luz pelas trevas, nós estamos perdidos. Aí se acabou. Então é por isso que Deus sempre está lutando pelo homem, Deus sempre está chamando o homem para que o homem venha. Por isso que ele disse lá em Mateus: vinde a mim todos estão cansados e oprimidos. Quem está em treva está oprimido pelo diabo. Quem está em treva está com medo. Quem está com medo gera no coração incredulidade. E a incredulidade, ela gera morte. E nós precisamos afastar tudo isso. E nós vamos obter pela luz de Cristo na nossa vida. Porque a luz traz confiança, traz esperança e traz as promessas de Deus. Não troca a luz pelas trevas. Luz representa fé. Treva representa incredulidade. É o que diz a palavra de Deus. Que profundo, né, pastor? Nos trouxe aqui nesse momento essa palavra aqui, maravilhosa, forte. Você está sentindo aí? Eita, glória. Então a gente observa aí, pastor, nesse caso aí, Jesus falou, né, João 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará em treva. Pelo contrário, terá a luz do mundo. Luz do mundo. Luz da vida. Ele é luz. É luz. Então a gente observa aí, pastor, essa situação que o senhor colocou, eu me lembro de um episódio com o mesmo personagem, tomando as duas atitudes de forma diferente. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Pedro, ele obedeceu quando Jesus disse assim: Senhor, és tu mesmo? Estavam lá navegando, apareceu Jesus. É um fantasma. Jesus disse: não, sou eu. Aí Pedro pergunta: se és tu, ordena porque eu possa ter contigo. Jesus falou o quê? Vem, né? Ele obedeceu. Obedeceu. Andou na luz. Andou na luz por cima da água. Aí, de repente, ele tira o óleo da luz. Aí vai para as trevas. Vai para as trevas. Desobedece a Jesus. Desobedece. Aí acontece o quê? Ele afunda. Por causa da incredulidade. Então, o mesmo personagem quase. Aí ele volta a cama de novo. Aí Jesus pega luz em Pedro. Aí ele começa a voltar para o barco andando de novo por cima das águas. Com Jesus. É porque aí entra essa questão, pastor, entre a luz e as trevas, que é a obediência. Você obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando você obedece, você gera luz, esperança. Quando você não obedece, você gera trevas, insegurança, desobediência e incredulidade. Aí entra o que eu falei anteriormente, nós vivemos hoje no secularismo, a questão do racionalismo. Razão. As pessoas querem explicação para tudo. Aí prefiro acreditar na palavra do homem que na palavra de Deus. Jesus falou que ele é cura, pastor. Quer falar Jesus, né? Aí a pessoa prefere acreditar na palavra do homem que diz não tem jeito. E Jesus diz assim, tem jeito, tem solução para a tua situação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não coloca a luz dentro dela, que é a palavra, né, pastor? Luz. Tem que se encher da palavra. Luz. Porque senão as trevas da incredulidade vai reinar. Aí ele acredita na palavra do homem. Aí ele entra as trevas, né? E não acredita na palavra de Deus. Foi o que aconteceu em Número, né? Não foi Deus que disse para eles ir olhar a terra, que ele ia dar aos filhos de Israel. Eu vou dar. Mas eles não acreditaram na palavra de Deus. Acreditaram na palavra dos homens. Chegaram lá com relatório dizendo que eles não podiam entrar na terra, porque a terra tinha gigante, tinha homens muito fortes, e que eles iam destruir eles todos. Então, aquela congregação, eles preferiram acreditar na palavra dos homens, daqueles 10 espias, do que acreditar na palavra de Deus. Aí, o que é que Deus fez? Aí, Deus deu a sentença. Então, toda vez que a gente não acredita de verdade na palavra de Deus, a gente recebe uma sentença de morte. Aí, Deus disse, olha, Moisés, nenhuma desses que saíram do Egito, de 20 anos para cima, vão entrar no meu repouso. Olha aí, eles não vão entrar no meu repouso, nenhum deles. Eles todos vão cair no deserto. É muito forte. A incredulidade traz morte. Todos morreram no deserto. Nenhum entrou. Só entrou na terra prometida aqueles que nasceram no deserto. Mas todos que saíram do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, Deus ficou rodando com eles no deserto 40 anos. Só teve 2, né?
Só entrou 2 porque tiveram fé. Que foram? Foram Josué e Caleb, eles acreditaram e veio luz para eles. Então eles entraram, porque você só entra se tiver luz. Se você não tem luz, você não entra. Por quê? Porque Jesus disse assim, lá em João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então, se Jesus é luz, se nós não seguir Jesus, como é que nós vamos chegar na eternidade? Se nós não sabemos o caminho. Se nós estiver na treva, nós não sabemos o caminho, porque Jesus é luz, Ele é que vai na frente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então não tem como o homem deixar a luz pelas trevas. Então, por que que muitas vezes a gente sofre as consequências por causa da incredulidade? É porque as pessoas, pastor, como eu falei anteriormente, quer acreditar, se ver, se tocar. Entra lá que eu falei inicialmente, o secularismo, a questão do racionalismo e do materialismo. Eu tenho dinheiro para comprar, vou lá e compro a saúde, compro isso. Não tem mais aquela fé, aquela confiança em Deus. Isso me faz lembrar lá de um certo personagem lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 a versículo 29, a respeito de Tomé. Se eu não tocar nos cravos, se eu não pegar lá na palma para dizer, eu não vou acreditar, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que pegar. Aí Jesus respondeu lá para ele no último, no João 20, versículo 29. Esse texto está em João 20, versículo 26 a versículo 29. Agora o versículo 29 ele diz o seguinte, olha, porque vistes, Tomé, crestes, mas muitos crerão sem ter visto. Então primeiro tem que crer para depois ver. E não ver para depois crer. Como é que é isso aí, pastor? O reino de Deus, né? Ele é muito diferente do reino dos homens, né? Certo. Porque o reino de Deus, ele é invisível. É o que Jesus disse lá, lá em João, João 14, 17. 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, 17, né? Ele disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida, né? Mas é justiça, paz e alegria. Então o reino de Deus, Santo, né? e o Espírito Santo, o reino de Deus, ele é invisível, né? Está dentro de nós. Lucas 17, 21, a parte B. O reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus disse, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus está dentro de vós. Que reino é esse? A luz. A luz. Então, o que nós precisamos é de luz. Luz no nosso coração, para poder abrir o nosso entendimento. É o que está escrito lá em Romanos 12, né? 12, 2, né? Renovai. Isso. Né? O verso que eu sei que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais aprender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa renovação, quer dizer, é um novo caminho, é um novo nascimento, é uma nova vida que vai ser renovadamente. E essa renovação vem por meio da leitura da palavra, pastor? Porque é o seguinte, o coração, quando está em pecado, ele endurece. Por isso que Hebreu disse, quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, verso 15. Então, a incredulidade, ela endurece o coração do homem. Quando o coração do homem está endurecido, aí ele não tem fé. Ele vai ter fé naquilo que ele vê e que ele pega, né? Mas quando a luz entra no nosso coração, aí gera confiança, gera fé. Não precisa você ver para acreditar. Apenas você se baseia na palavra. Se Deus disse, vou dar um exemplo aqui. Se você está doente, e se você realmente confia em Deus, você vai orar, vai para os pés dele, confia nele, e ele pode até te provar em uma semana, ele vai te provar, te esticar para ver se a tua confiança é nele ou no que tu tem, né? Falo isso com experiência, aconteceu comigo. Então, por isso que é um perigo, todo mundo quer ter condição financeira boa, não é ruim não, mas o perigo da riqueza está bem aí. Porque quem tem condição financeira, a primeira coisa que ele faz é correr atrás do médico, melhor hospital. Ele não vai para os pés de Jesus. Quem tem cristão, qualquer um, que tiver condição financeira boa, ele não procura Jesus. Procura primeiro a medicina.
É que nem eu falei uma vez para ti. Então é o seguinte, se foi para ti ou se foi para o Carlos, né? Eu disse, foi para o Carlos que eu falei, lá no Tocantins, eu falei, Carlos, é o seguinte, Deus deixou os médicos e deixou a fé, né? Os médicos é para os incrédulos. E a fé é para quem confia nele, né? Então tem as duas opções. Aí tem aquela pessoa que tem as duas opções. Tem aquela pessoa que não tem nada, eu deveria ser pobre. Então pobre é mais fácil. Você vê que testemunho aí é mais de gente pobre. Pessoa necessitada, porque os testemunhos é maior de gente que é. Ninguém se agarrado. Ele corre para Jesus, né? O coração dele está em Jesus. É o que mais dá testemunho, né? Só quem dá testemunho na igreja. Presta atenção, se tu vê um rico dar testemunho na igreja, presta atenção se tu vê um rico dando testemunho na igreja de um grande milagre, não dá, né? Não dá. Agora, um coitado, miserável, que não tem nada, só Jesus, tem que se agarrar com Jesus. Aí a fé funciona nessa hora. Aí tem grande milagre para contar, né? Tem milagres. Porque o que mais conta milagre não é missionário? No campo aí, lutando para ganhar alma, sofrendo lá, passa fome, necessidade, mas ele confia em Jesus. É o que Deus quer, a confiança, né? E a pessoa, muitas vezes, todo mundo quer ter um recurso, quer ter uma condiçãozinha. Agora, se uma pessoa tem condição financeira e ele confia em Deus, se ele adoece, tem alguma coisa, ele vai para os pés de Jesus e esquece aquele dinheiro dele, Jesus faz milagre também. Mas só que quem tem não quer sofrer. Ele não quer passar por aquilo ali, né? A questão da pessoa resolver logo de forma imediata. Imediato é rápido. Aí então o que eu falei, ó, Carlos, Deus deixou as duas opções, Deus deixou dois. É dois caminhos, né? Não tem um terceiro não, né? Em cima do muro, né? Não, é dois caminhos, é duas vidas, a vida eterna ou a morte eterna, tudo é dois. Aí eu falei, ele deixou o médico e deixou a fé. Os que tiver fé, alcançam o milagre. Mas aquele que não tem, corre para os médicos, e os médicos curam também, né? Faz a operação, dá um remédio e tudo. Então essas duas opções, né? Tem até um testemunho que o senhor falou certa vez, o senhor ficou 10, 12... eu fiquei 12 dias, começou devagar, uma dor na cabeça, e essa dor foi agravando, e eu comecei a orar, e a dor foi agravando, quanto mais orava, mais aumentava a dor, e eu orando, passou uma semana, eu orando, e aí eu me lembro que a Bíblia diz, lá em Romano, né, 12, né, ele diz, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração. Isso aí me segurou. Aí eu fui me alegrar em Jesus, né? Mesmo com a dor, aquele negócio, pensava que era um tumor na cabeça, mas me alegrando na esperança, né? E perseverando na oração dia e noite. 12 dias de oração. À meia-noite o Espírito Santo falou comigo assim, bota a boca no pó, né? Quem sabe se há esperança? Lamentações 3:29, né? Põe a boca no pó, talvez ainda há esperança. Botei a boca no pó, clamei já 12 dias, a dor insuportável, mas não fui nos médicos. E no outro dia, no amanhecer o dia, quando eu ia escovar os dentes, doía os dentes. Acabou, tem mais de ano. Nunca mais, para a glória de Deus, né? Dando testemunho pode ajudar alguém aí. Você está lutando aí por alguma enfermidade, algum problema, porque a Bíblia diz que todo dia nós vamos enfrentar um gigante. Você sai de uma enfermidade, de uma doença, aparece uma dificuldade financeira. Você sai da dificuldade financeira, muitas vezes aparece ali uma tribulação, de uma perseguição. É um gigante, todo dia você derruba aí. No casamento. É o casamento, é uma família, é um filho, é uma coisa, é um parente. E é um gigante todo dia, mas todo dia você mata ele. A Bíblia diz lá na fé. Jesus falou, né? João 16:33, né? Eu vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Você nunca vai ficar livre, não. O que é que diz lá? Olha o que é que Pedro falou no capítulo 5, no versículo 6. Ele disse assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalta. Aí o 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O 8, ele diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como o leão. Olha aí, o leão. Tragar, buscando a quem possa tragar. E o 9, ele diz, o qual resistir firme na fé, sabendo que Provações semelhantes a essa. em todos os irmãos do mundo inteiro, né? Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas provações se cumprem aí em todos os irmãos do mundo inteiro. Todo crente vai passar por essa aflição, mas você mata o gigante através da fé. Entra hoje, o problema, você ora, tal, Jesus te livra. Vem amanhã outro gigante, você vence. Davi matou um urso, apareceu um leão. Matou um leão, apareceu um Golias. E a cada prova ele foi crescendo, Foi crescendo. É para aumentar a fé. A fé, aumentando. Tem uma frase de uma certa canção, um trecho, que diz o seguinte, eu achei interessante o que o escritor, o poeta colocou. Isso, olha, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ele não viu como algo ruim, não. É uma chance que tu me dás de crescer, mas se tiver fé, e não foi incrédulo. Tem até um testemunho que o pastor contou certa vez, você ouviu, você não viu. Outro pastor lhe contou de um certo missionário, que era João Jonas, né? Que eles estavam numa certa construção, de repente um rapaz caiu. O que foi essa história aí, pastor? O pastor jubilado me falou que ele era menino, né? Aqui no interior, e fizeram uma igreja. A igreja sempre é muito alta, a igreja dos crentes. Bem alta, toda a igreja. Igreja católica também, toda a igreja são altas, né? E aí, trabalhando lá, o ajudante caiu lá, já era quase meio-dia, na hora do almoço, ele escapuliu de lá, já caiu quietinho. Nem mexia. Aí correram, foram chamar o pastor. Pastor, vai ali porque o rapaz caiu e morreu. Você tem o quê? Mais de 70 anos, né? Uns 60 anos. E olha que a saúde era coisa rara naquele tempo. E no interior? Dentro do mato. Aí foram chamar o pastor veio, chegou, cara quietinho lá no chão. Pastor, e agora como é que faz? Ele fica quieto, chama os irmãos para orar. Olha a confiança em Deus, né? E a responsabilidade. Vamos orar. Vamos fazer um ciclo de oração aqui. Quando um cansar que sair, vem outro grupo. E aí vamos revezando. Isso ele me disse que estava lá, ele era menino, e ele ficou olhando e viu, né? Ele era menino, agora está jubilado com 75 anos, e ele era menino. Aí eles começaram a orar. Aí os irmãos orando, cantando hino, orando, e o rapaz lá no chão, quietinho. Orando, no ciclo de oração, orando. Cansava, saía, vinha outro grupo orando. Ia almoçar, voltava, orando. Meia-noite, eles orando. Quando era meia-noite, o rapaz levantou. O que foi? Não, rapaz, é isso mesmo agora. Aí, pronto, acabou. Aumentou a fé da congregação, aumentou a fé de todo mundo. O rapaz foi para casa, nem dor de cabeça não teve mais. Pronto. Quer dizer, Jesus ressuscitou, levantou. Porque da oração, perseverança, né? Hoje, corre logo para o hospital. Ninguém tem coragem de orar. E a questão que o pastor falou, a questão da luz dentro de você, você lança a luz dentro de você. O pastor disse aqui que quando estava lutando com essa dor na cabeça, o senhor lembrava dos versículos da palavra. A luz. Mas lembrava porque leu, porque meditou. E muitas pessoas acabam sofrendo hoje na incredulidade devido à ignorância de não conhecer a palavra. Muitas vezes porque ela não toma a iniciativa de ler e fica esperando pelo líder religioso que não ensina também. Não ensina, né? Fica brincando, contando história de carochinha por aí em cima dos púlpitos e não fala a palavra, porque a palavra ela liberta, ela restaura e ela resplandece. E Deus dá uma palavra muito dura a quem, de certa forma, se encontra numa posição de ensinador. Está lá em Oséias 4, verso 6, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Rejeitaste o conhecimento. Não obedecendo à lei do teu Deus, pelo contrário, desfazendo da lei do Senhor, esquecendo da sua lei, também eu me esquecerei de ti e da tua descendência. O Senhor fala lá, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. As pessoas hoje, pastor, sofrem e se deixam levar pela incredulidade porque não têm o conhecimento acerca de Deus, que é da palavra. É ler e meditar a palavra. Se não está tendo lá o líder religioso dele não está professando isso aí, ele tem que ir ler. É uma busca que todos nós temos que fazer, né, pastor? A Bíblia manda exortar uns aos outros, né? Nós acabamos de ler aqui em Hebreu, né? Exortar uns aos outros para que não venha endurecer o coração.
pelo engano do pecado. Olha aí. Então, as pessoas têm que ser exortadas. Mas muita gente não recebe a exortação, não quer ser exortado. Então, a missão do líder é realmente trazer luz para as pessoas, para o coração das pessoas. Então, o evangelho, ele não tem como a gente não realmente andar nele a não ser pela fé. Então, o evangelho que Jesus trouxe para um povo escolhido de boa obra é um evangelho de renúncia, de guerra. Ele mesmo disse, eu vim trazer, foi guerra e espada, né? Então, é verdadeira espada, por quê? Porque quem não quiser acompanhar Cristo, você vai lutar. Ele diz, quem não aborrecer, ó, pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, pelo meu amor, não é digno de mim. O que é aborrecer? Aborrecer é você não ouvir o conselho de alguém contra Jesus. Não precisa ser assim não, mas se Jesus está dizendo que é assim, você aborrece aquela pessoa e agrada a Jesus. É isso que ele está mandando aborrecer. Observa a incredulidade do povo, né? Jesus, lá em Nazaré, a cidade dele, foi onde ele fez menos milagres. Diz lá em Mateus 13:58, que não fez tantos milagres devido à incredulidade, né? Como ele fez em Cafarnaum. Como fez em Cafarnaum. Essa passagem a gente vê lá em Mateus 13:53 ao 58 e em Marcos 6, do 1 ao 6. Aí eu acho interessante lá em Marcos, que no versículo 2, Marcos 6:2 vai dizer a parte B, que fez diversas maravilhas. Aí a pessoa acaba obscurecendo e ocultando o óbvio. Tá ali, os milagres Deus fez, tá ali, Jesus fez os milagres. Mas a incredulidade quer, de certa forma, desvirtuar para gerar a insegurança da pessoa. Marcos 6:2, a parte B vai dizer que ele fez diversas maravilhas. É que quando chega no versículo 3, versículo 4 de Marcos, no versículo 3, vai dizer o seguinte, olha, não é esse o carpinteiro, olha, querendo descredibilizar. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria. Filho de Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão, e está não vivem entre nós as suas irmãs, e se escandalizaram com ele. Quer dizer, o milagre estava ali, era obra, eles estavam vendo o milagre, mas queriam a incredulidade, descredibilizado. Não é um carpinteiro, não, isso aí. Não é filho de Maria, e não eram seus irmãos Tiago, Judas, Simão e José, e as suas irmãs. Então, Jesus, ele não vai... Ah, pastor, vou orar, mas é fulano, olha... Jesus, ele não vai atender uma pessoa incrédula. Crédula. Então, você vê que na Bíblia diz que eles pediam um sinal. Mostra um sinal para nós. Chegaram lá e disseram para Jesus. Agora eu quero que tu me diga com qual autoridade, né? Qual é essa autoridade? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Aí Jesus disse assim, tá bom, eu vou responder para vocês. Quem me deu autoridade? Mas você fala o seguinte, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Aí eles ficaram enrolados, disseram não. Se disser que é do céu, eles vão dizer, por que vocês não acreditam em João? Se nós disser que é de João, dos homens, né? O povo apedreja. O povo apedreja. Nós não sabemos. Jesus também não vou dizer para vocês com qual autoridade, né? Então você vê, quem não acredita em Jesus, não vê milagre. Pode lutar, pede um sinal. Jesus, eu vou dar um sinal de Jonas. É o único sinal que eu vou dar para vocês. É do profeta Jonas. Ficar 3 dias no seio da terra aí. Jonas ficou 3 dias no seio da baleia. E eu vou ficar 3 dias, né? Mas Jesus não falou. Esse é o único sinal, é o sinal de Jonas. Eles entendessem como eles queriam, né? E a fé é algo individual, não é questão de religião. Você observa lá que eles lá, conterrâneos de Jesus, viram os milagres e não acreditavam. A Bíblia diz lá em Mateus 8, versículo 5, versículo 13, a respeito de um certo centurião. O cara era romano. Estava subjugando Israel. O cara era romano. Era um gentil. Não era judeu. Não tinha base que os judeus tinham. Não. É incircunciso. Olha, aí foi Deus falou para ele lá em Mateus 8, verso 10. Nem Israel. Ele disse lá que era para usar o ajudante dele, chamar Jesus para curar o servo dele, né? Jesus salvou e Jesus vinha no caminho. Quando ele soube que Jesus vinha, ele mandou um recado. Ele disse, olha, diga para ele que eu não sou digno. Olha a humilhação desse general, né? Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado.
Mas diga só uma palavra e meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Porque eu sou homem também sobre a autoridade. Ele achou que Jesus realmente tinha poder. Eu sou homem sobre a autoridade. Se eu disser para meu servo, vai, ele vai. Se eu disser para outro, vem, ele vem. Então, ele estava dizendo para Jesus, olha, Senhor, assim como eu sei, eu mando no meu servo, nos meus ajudantes, tu também tem poder sobre as enfermidades. Se tu disser uma palavra, meu criado será curado. Jesus achou bom demais. Jesus ama quem confia nele. Quem acredita nele, Jesus gosta. Jesus, nunca vi tanta fé nem Israel. Nem Israel. E tamanha fé. Mateus 8, verso 10. Olha aí. Nem Israel eu vi tanta fé como nesse centro. Quer dizer, pela lógica, o que Jesus disse aqui é que era para viver em Israel. Que Israel via milagre direto. E já tinha uma base dos profetas, dos milagres, coisas que os romanos não tinham. Não. Era um povo diferente lá. Olha a expressão. Não tinha ninguém. Aí você vê a pessoa, tem gente que está dentro das igrejas, para não ver milagre. Aí uma pessoa lá fora. Lá fora. Então tem que ver o milagre. Ver o milagre. A Bíblia diz lá em João 9,31 que Deus não ouve pecador. Mas o coração quebrantado, Deus não resiste. É a fé. Onde é que reina? É a fé e a incredulidade. Uma vez eu falei com um crente, 40 anos de crente. Irmão, tem 40 anos que eu estou na igreja. Só na igreja, né? Nunca vi um milagre. Eu digo que tu nunca vai ver. Porque tu é incrédulo. Eu nunca vi expulsar um demônio. Tu nunca viu. Não, eu nunca vi ninguém demoniado. Nem vai ver. Deus não vai te mostrar, não. Tu não vai ter o prazer de ver. Ele não vai mostrar os milagres, a glória dele, não. Só mostra para quem crê. Tem que acreditar. Se não crer, você nunca vai ver. Você tem que romper todas as circunstâncias. Eu me lembro daquela mulher, pastor, lá em Mateus 9, versículo 19 ao 26. E com a mesma passagem está em Lucas 8, 40 a 56. A mulher do fluxo. Aquela mulher, né? Ela tinha desenganada pelos médicos. Há quanto tempo já? 12 anos sofrendo, né? A Bíblia diz que ela gastou todo o seu recurso com os médicos, e cada dia pior, né? Cada dia pior. Mas ela ouviu falar de Jesus, só ouviu falar. E gerou no coração dela luz, né? Ela já tinha um não dos médicos. Ela estava... Era para ficar quieta. Ela não tinha mais condição, mas ela ouviu falar de Jesus. Olha, o senhor falou lá no começo, a obediência, ouvir Deus e obedecer a palavra. Ela ouviu e ela foi atrás de Jesus. E ela só no coração dela, quer dizer, a luz raiou no coração daquela mulher, né? E ela disse, se somente tocar... Não precisa nem conversar com ele. Não, nada, não queria não. Eu quero só tocar na roupa dele e eu serei curado. Foi o que aconteceu. E olha que não podia, porque lá em número 5, verso 2 e verso 3, diz que essas pessoas que sofrem determinadas enfermidades, dentre elas o fluxo, não podiam tocar em ninguém. Ficava imundo. Olha aí. E ela não quis saber. Não, e nem Jesus se importou. Ela correu o risco. Isso era apedrejada, mas Jesus estava ali para... A fé foi maior. Foi maior, venceu. Olha tantas barreiras na mente dela. Mas ela preferiu acreditar na palavra. Tocar só na roupa dele. Só na roupa. Ela estava tão, já como se diz, deprimida. Eu acho que ela mais nem andava arrastando, né? Queria tocar na roupa dele, nas orlas do seu vestido. Quando tocou, a mulher foi curada instantaneamente. Louvado seja Deus. Então, em vez de escolher a incredulidade, escolha a fé. Louvado seja Deus. Então, nós observamos aí, nesse momento aí. Eita, que palavra abençoada. Pastor, quero aqui já agradecer a presença do pastor por mais essa oportunidade de estar conosco aqui. Queria franquear a oportunidade do pastor nos trazer mais alguma consideração aí em relação à incredulidade, à fé. E encerrar com oração, pastor, nosso podcast dessa oportunidade. Muito bem, vamos orar, né? E eu quero deixar para você aqui uma palavra de esperança, né? Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei como é que você está morto, né? Ou necessitado de doença, de alguma coisa. Não estou falando morte física. Você está passando por algum problema. Que nessa tarde venha gerar no teu coração essa luz, que é Cristo. E Ele vai resolver os teus problemas. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por essa palavra, que o Senhor vem nos fortalecer cada dia mais. Neste momento, vem gerar no nosso coração fé, vem iluminar nossa mente, nosso coração,
porque a única esperança, a nossa confiança é o Senhor. Por isso, Pai, oramos a Ti, por todos os que estão assistindo esse trabalho, podcast. Venha abençoar, Pai. Abençoa também a nossa nação, o Brasil, e abençoa os governantes, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso por mais essa oportunidade de falar sobre esse tema aqui, incredulidade. Olha, gere fé no seu coração e não incredulidade. Leia a palavra. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a Bíblia também diz lá em Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o teu coração. Como é que eu posso agradar a Deus? Citamos aqui Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus tem que ter fé. Como é que eu gero fé no meu coração? Romanos, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus te abençoe por mais essa oportunidade. Agradeço ao pastor mais uma vez pela sua disponibilidade de estar conosco. A irmã Jaqueline Leite ali também na produção. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E te convido mais uma vez a se inscrever no canal Renovo da Alma. Você aperta o botão inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino. Você clica no sino, depois vai aparecer a palavra todas. Você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entre no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos que existem com as mais diferentes mensagens, temas, palavras de oração, frases e o nosso podcast. Este é o 35º episódio. Entra, comente, compartilhe, dê a sua opinião, sugestão e dá o like, deixa o like, senta o dedo no like, no legal, no joinha, na curtida e nos ajude a chegarmos a 1 milhão de inscritos. Aí, não chegamos agora de 6 de abril, vamos aí prorrogar mais 30 dias, né? Até o dia 6 de maio agora de 2024, 1 milhão de inscritos. Deus te abençoe. Marcos Leite aqui com você. Jesus Cristo está voltando, prepare-te, olha, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, até a próxima, querendo Deus.